Você não tem acesso a Cristo senão através da sua morte expiatória. A única forma de termos acesso a Cristo é mediante a sua morte. Mediante estarmos escondidos na sua morte, eleitos desde antes da fundação do mundo. Somente em Cristo há a redenção de pecados. Este Cristo deve ser Jesus, que habitou em carne humana, 100% homem, 100% Deus. A salvação depende 100% de Cristo. Sua confiança deve estar 100% em Cristo. Que nessa manhã possamos compreender mais esse fundamento elementar da nossa fé, acerca daquilo que deve estar sedimentado a nossa razão. Que Deus nos direcione, que Deus nos ilumine. Bom dia a todos, que hoje seja mais um dia para a honra e glória do Senhor, que vocês possam meditar nesse artigo fundamental da Confissão de Fé Belga, que é basilar para a nossa fé, que vocês possam ler aqueles artigos que eu já mandei para vocês, para que vocês possam ter este firme fundamento que está completamente regulado pelas Sagradas Escrituras. Lembre-se, a confissão de fé, ela emana das Sagradas Escrituras. Elas simplesmente trazem aquilo que as Escrituras dizem. Qualquer coisa que tiver contrário às Sagradas Escrituras deve ser completamente refutado e negado. Então, nós cremos que Cristo é nosso único e suficiente Salvador, que a nossa salvação está única e exclusivamente em suas mãos e foi conquistada mediante o seu sacrifício na cruz do Calvário. Depois nós leremos os 4 salmos de hoje. Enquanto isso, vamos para o nosso artigo. Artigo de número 26. A intercessão de Cristo. Diz dessa forma: cremos que não temos acesso a Deus senão pelo único mediador e advogado, Jesus Cristo, o justo. Ele é nosso único e suficiente Salvador. Em 1 João capítulo 2, verso 1 diz: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Nossos pecados perdoados em Cristo Jesus. Com esse propósito, ele se tornou homem, unindo as duas naturezas, divina e humana, para que nós, homens, não sejamos impedidos, mas tenhamos acesso à majestade divina. Em Efésios 3, verso 12 diz: por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. A única forma de ter acesso à presença de Deus é por intermédio de Cristo. Todos aqueles que não estiverem em Cristo estarão condenados eternamente ao sofrimento eterno, à justa ira de Deus. Então, Cristo é nosso único e suficiente Salvador. Continua dizendo: mas este mediador, que é o Pai, constituiu entre ele e nós, não nos deve amedrontar por sua grandeza, a ponto de fazer-nos procurar um outro, conforme a nossa imaginação, pois não há ninguém, nem no céu, nem na terra, entre as criaturas, que nos ame mais que Jesus Cristo. Observe este ponto aqui que é fundamental. Não existe outro mediador entre Deus e o homem. Por mais que você tente procurar, por mais que você tente criar, por mais que você arrogue até mesmo a você essa capacidade de se salvar, não há essa possibilidade. Não há nada no céu, na terra, entre as criaturas que te ame mais que Jesus Cristo. Você não consegue se amar mais que Jesus Cristo, tá? Você não consegue se amar mais que Jesus Cristo. Mateus 11, 28 diz: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Em João 15, 13 diz: não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Em Efésios 3, verso 19, que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Em 1 João capítulo 4, verso 10, é nisso que consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. É nisso que consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus. Observe, você não consegue amar Deus por si só, tá? Você não consegue amar Deus por si só. Ele gera o amor no nosso coração, mas Ele que nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Sabe qual é o seu mérito? Nenhum.
Você foi simplesmente amado sem merecer. Você merecia a condenação, eu merecia a condenação, todo ser humano merecia a condenação. Então, Cristo nos entregou a vida. Quando talvez você olhe e fala, mas por que coisas boas, coisas ruins acontecem a pessoas boas? Essa pergunta está completamente errada. A questão é, por que coisas boas acontecem a pessoas ruins? Por que Deus nos permite acordar, viver, sendo que Ele deveria já ter nos fulminado, nos matado, porque nós ofendemos sua santidade? Aí nós vemos a sua misericórdia. Então imagina que Deus estendeu esse amor a todos, porque todos ainda possuem ainda terão essa esperança. Todos vivem diante dessa esperança de um dia o encontrá-lo, mas muitos negam veementemente essa realidade. Aqueles que serão condenados pela sua própria incredulidade. Aqueles que serão salvos única e exclusivamente pelo favor de Cristo, porque nós não conseguiríamos ir até Ele se Ele não abrisse nossos olhos. Então imagina que tem uma porção, a porção da humanidade inteira caminhando pelo inferno, caminhando para o inferno, mas Deus em sua imensa misericórdia escolhe ainda arrastar alguns que estavam ali caminhando para o inferno para a sua maravilhosa luz. Ele mesmo os transformando, Ele mesmo os regenerando, Ele abrindo os olhos daqueles que estavam cegos. Ele escolheu nos amar. Não se esqueçam nunca disso, que Cristo escolheu te amar. Ele poderia ter te condenado, mas, no entanto, Ele escolheu te amar. Essa é a grande mensagem do Evangelho. Continua dizendo assim: pois Ele, subsistindo em forma de Deus, a si mesmo se esvaziou, tornando semelhante à semelhança de homem, assumindo a forma de servo por nós. Lembre-se, nós temos meditado muito em Filipenses capítulo 2, verso 6, diz: embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo ao qual devesse se apegar. No verso 7, ele menciona: em vez disso, esvaziou a si mesmo e assumiu a posição de escravo, e nasceu como ser humano, quando veio em forma humana. Essa é a realidade, a eternidade invadindo o espaço de tempo para resgatar eternamente aqueles que estariam perdidos por toda a eternidade. Em todas as coisas tornou-se semelhante a seus irmãos. Em Hebreus 2,17 manifesta isso. Portanto, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, de modo que pudesse ser nosso misericórdia e fiel sumo sacerdote diante de Deus e realizar o sacrifício que remove os pecados do povo. Lembre-se que antes, nas leis cerimoniais, necessitava de um cordeiro para apaziguar a ira de Deus. E dessa forma, Deus providenciou o cordeiro, tal qual Abraão teve essa revelação ali do que haveria de acontecer, do cordeiro que também seria providenciado mediante essa necessidade deste sacrifício. Que nós possamos crer que Cristo é nosso único e suficiente Salvador, que vocês possam enxergar essa realidade. Continua dizendo: contudo, se fôssemos procurar um outro intercessor, acaso encontraríamos algum que nos amasse mais do que ele, que entregou a sua vida por nós, mesmo quando éramos seus inimigos? Não há outro, tá? Então, se você for procurar, você não encontrará alguém que te ame mais que aquele que entregou sua vida por nós, mesmo quando éramos seus inimigos. Imagina que você ia amar alguém sabendo que ele não gosta de você. Se alguém fosse te trair, você continuaria amando essa pessoa? Você se entregaria para ela? Você estaria ali até o último momento, clamando, advertindo para que ele se curvasse diante do seu amor? Com certeza não. As pessoas erram contra nós, nós excluímos. Essa é a natureza humana. A natureza divina é completamente diferente. E nós temos também acesso a essa natureza divina porque Ele fez morada em nós. Então somente Cristo habitando em nós que nós poderemos agir contrário às razões humanas. Romanos 5,8 diz: mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Observe que ele coloca como éramos pecadores. Do ponto de vista de Deus, não somos mais pecadores, tá? Do ponto de vista de Deus, nós somos filhos amados, redimidos pelo poder do sangue de Cristo. Mas preste muita atenção que nós não somos pecadores porque nós pecamos. Nós pecamos porque nós somos pecadores. Na esfera humana, nós ainda estamos neste corpo onde continuaremos a praticar
atividades que são vergonhosas para Deus, seja a mínima ou a máxima. No entanto, independente daquilo que nós fizemos, se trata de Cristo nos salvar. Claro, isso daí não te dá uma liberdade para você viver em pecado, mas também te dá uma segurança de que não é um mero deslize que você estará ao inferno, porque a sua salvação não foi conquistada por conta das suas obras, não é por conta do que você fez ou que você faz, e sim por conta daquilo que foi feito através de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Observe que também aquele que nasceu de Cristo não vive em pecado, ele não peca se deliciando naquele prazer, são meros acidentes de percursos. E os pecados não são só pecados de ação, tem de omissão também, tá? Aquilo que você não faz, que deveria fazer, e também tem os seus pecados de pensamento. Então, o ser humano está completamente aprisionado pelo pecado, de forma que ele só pode ser liberto integralmente em Cristo Jesus. Compreendam essas realidades. Em Romanos 5,10 ele continua dizendo: pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte de seu filho, agora que já estamos reconciliados, seremos salvos por sua vida. Reconciliados com Deus, salvos imerecidamente pela sua vida. Se tivéssemos que procurar alguém que tivesse autoridade e poder, quem nos teria mais do que ele? Ele está assentado à direita do Pai e que tem toda a autoridade no céu e da terra, conforme menciona em Mateus 28, verso 18. Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. E quem será ouvido antes do que o próprio Filho de Deus? Nós vemos aqui, conforme está escrito em Mateus capítulo 3, verso 7, uma voz do céu disse: esse é meu Filho amado que me dá grande alegria. Em João 11:42, tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Em Efésios capítulo 1, verso 6, Deus assim o fez para louvor de sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Nós vemos claramente que não há outro que possa ser mediador, que nós possamos confiar naquele que tem autoridade sobre todo nome, aquele que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, que há de vir julgar os vivos e os mortos. Isso que é um princípio basilar da nossa fé, que nem nós meditamos no Catecismo de Heidelberg, vendo o credo apostólico, os princípios. Observe que o que vocês têm aprendido são princípios. Nós teremos que estudar esses princípios a vida inteira. Se a gente ficasse ano após ano estudando essas formas de unidade, as Sagradas Escrituras, creio que muitas coisas seriam completamente diferentes no nosso agir, no nosso falar, no nosso pensar, porque nós somos moldados por aquilo que nós vemos, ouvimos e pensamos. Que vocês possam cada vez mais ser impactados por essa palavra, que Deus possa direcionar cada vez mais a vida de vocês, que vocês possam a cada manhã ter esses momentos de oração, esse momento de devoção, esse momento devocional, ainda que você esteja sendo conduzido a esse momento de devoção, que isso não seja uma mera repetição, que você saiba por que você está aqui, que você entenda a razão de você estar fazendo o que você faz. Que você acorde mais cedo, que você tenha um momento antes de oração, que você antes possa acordar e falar assim: Senhor, obrigado por mais um dia, Senhor, estou pisando na sua terra, estou respirando do teu ar, estou vendo porque o Senhor me proporciona essa capacidade. Que você consiga ser grato, que você consiga reconhecer quem você é diante de Deus, um filho amado sim, mas um pecador, e daí merecida um homem que não merecia tamanha misericórdia, tamanha graça. Isso fará com que você o ame cada dia mais. Isso fará com que você vigie cada dia mais como você age. Isso fará com que você ame as pessoas de maneira diferente, porque você olhará para a sua vida e falar assim: eu merecia a condenação, mas Deus me entregou a vida. Então nós ofertamos o Evangelho a toda criatura, sabendo que todos possuem acesso a Deus. Então, até o último fôlego de vida à esperança, que nós possamos continuar a proclamar esse Evangelho, que você seja também um percursor, um proclamador dessas palavras que criam vida em nós. E tenha certeza que Deus opera dessa forma. Continua dizendo: foi, portanto, a total falta de confiança que introduziu o costume de desonrar os santos, em vez de honrá-los ao fazer o que eles mesmos jamais fizeram nem exigiram. Pelo contrário, como registraram os seus escritos, sempre rejeitaram tal honra, como era o seu dever. Olha que interessante aqui.
Atos 10, 26 diz: Mas Pedro o levantou e disse: Fique de pé, eu sou apenas um homem como você. Eu vou explicar do que eles estão tratando aqui. Em Atos 14, verso 15 diz: Amigos, por que vocês estão fazendo isso? Somos homens como vocês. Viemos lhe anunciar as boas novas para que abandone essas coisas sem valor e se voltem para Deus, vivo, que fez os céus e a terra, mar e tudo que neles há. Observe que ele começa dizendo: Foi, portanto, a total falta de confiança que introduziu o costume de desonrar os santos, em vez de honrá-los, e fazer o que eles mesmos jamais fizeram nem exigiram. Pelo contrário, como registrado seu escrito, sempre rejeitaram tão honra como era seu dever. No passado, ou melhor, em toda a história, sempre alguns homens foram percursores de algo que Deus estava fazendo. Só que ocorre que o homem adorou a criatura em vez de adorar o Criador. Quando você vê um homem devoto, quando você vê uma pessoa devota, quando você vê alguma coisa, renda glórias a Deus pelo que Deus tem feito naquela vida. Nós não adoramos pessoas, nós adoramos o Deus Criador. Existem diversos homens, por exemplo, Lutero, um dos grandes reformadores. Nós olhamos para ele e perfeito, um homem como nós, pecadores como nós, que executou um excelente trabalho por força de Deus. Deus o conduzido, e glória a Deus por isso. Nós o respeitamos, mas não o idolatremos. Seja Calvino, seja quem quer que seja, tá? Seja Agostinho, seja qualquer um desses homens, seja Sproul, seja uma série de homens do quais eles prestaram um grande testemunho da sua vida aqui na terra, mas só fizeram assim porque Deus assim os direcionou. Então nós não temos alguém a ser adorado. Ah, mas meu pai fez isso. Seu pai foi um grande homem de Deus, mas serviu única e exclusivamente a Deus. Então que você possa ter cada vez mais essa consciência, que nós não venhamos a adorar as criaturas em vez de render glórias única e exclusivamente a Deus. O povo sempre fez isso. Você vê ali em Atos dos Apóstolos, conforme foi mencionado, você vai ver que o homem sempre quer ter esse ponto de contato. Pense que pastores não são ídolos, músicos não são ídolos. Eles são apenas pessoas cumprindo uma função daquela que Deus a colocou com responsabilidade. Claro que existe respeito, mas tudo isso não pode beirar essa linha da idolatria, onde tem acontecido cada vez mais constante, tá? Então que você possa se voltar única e exclusivamente a Deus. Ele continua dizendo: aqui não se deve alegar que não somos dignos, pois não apresentamos as nossas orações em razão de nossa própria dignidade, mas somente pela excelência e a dignidade de Jesus Cristo, cuja justiça é a nossa, mediante a fé. Observe que ele trata acerca das orações. Nós não apresentamos nossas orações em razão de nossa própria dignidade, mas somente da dignidade de Jesus Cristo. Eu não oro ao Senhor como se eu fosse merecedor de algo. Eu não me achego até o Senhor imaginando que eu fiz algo para merecer algo em troca. Tudo é uma grande dádiva de Deus. Nós merecíamos a condenação, mas Ele nos entregou a vida. E, claro, pelo seu imerecido amor, Ele ainda faz milhares de maravilhas, muito além daquilo que precisamos, do que necessitamos. Ele age de maneira sobrenatural sobre as nossas vidas. Observe em Jeremias 17, verso 5, diz assim: assim diz o Senhor, maldito é quem confia nas pessoas, quem se apoia na força do humano e se afasta seu coração do Senhor. Observe que nossas orações não devem ser objetos também de idolatria. Tal pessoa ora ali e as coisas acontecem. Tal pessoa faz isso e as coisas acontecem. Não há nada que possamos fazer para mover o coração de Deus. Deus é soberano e Ele age conforme lhe apraz. Então, que nossas orações possam ser cada vez mais reverenciadas àquele que cria todas as coisas. Que Ele possa mudar os nossos corações, que nós possamos desejar aquilo que Ele deseja. Jeremias 17, verso 7 menciona: feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança
é o Senhor. Nossa esperança não está na capacidade de orarmos, nossa esperança não está na capacidade de proclamarmos as palavras certas, mas nossa esperança está em crer naquele que é certo, exato, preciso, que não existe sombra de variação, Cristo Jesus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12, diz: não há salvação em nenhum outro, não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade por meio do qual devemos ser salvos. Este verso aqui deveria ser esculpido em nós. Não há salvação em nenhum outro, não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade por meio do qual devemos ser salvos. Nós somos salvos única e exclusivamente por intermédio de Cristo. Não confie em você mesmo, não confie nas suas capacidades, não confie nas suas habilidades. Confie única e exclusivamente no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, cuja justiça é nossa mediante a fé. Quando menciona acerca da fé, ele utiliza 1 Coríntios capítulo 1, verso 30. Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor, nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Então não se trata da sua iniciativa, você foi até Deus. Não, ele foi te buscar no lamaçal do pecado, ele foi te buscar quando você caminhava para o inferno. Ele escolheu te amar. Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus. Deus escolheu sacrificar o seu filho para que você não habitasse o inferno. Em nosso favor, ele fez tudo isso, nos declarou justos diante de Deus e agora nos santifica. Lembra que eu falei para vocês o processo de santificação? Agora, aquilo que antes você não conseguia, agora você consegue, sendo capacitado por Deus. Agora você resiste o pecado. Agora os seus desejos não mais são seus senhores. Agora Cristo é seu Senhor. Você é transformado em uma nova criatura. Você é liberto do poder do pecado. Liberto do poder do pecado não significa ser liberto do pecado, tá? Liberto do poder do pecado. Agora você não é mais escravo do pecado, tá? Eventualmente, se você pecar, você vai até Deus, mas não é algo que você faz de maneira contumaz como você fazia, onde tudo emanava simplesmente pecado. Agora se trata de um mero acidente. Estão entendendo? Diz amém aí. É um assunto bem complexo e denso, mas que se faz necessário compreendermos. Creio que muitos de vocês jamais tiveram acesso a essas informações. Diz assim ainda: por isso, pelo bom motivo de extrair de nós esse medo tolo, ou antes essa falta de confiança, o autor de Hebreus nos diz que convinha a Jesus Cristo que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado e poderoso para socorrer os que são tentados. Isso está escrito ali em Hebreus 2, verso 17. Portanto, era necessário que ele tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, de modo que pudesse ser nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus para realizar o sacrifício que remove os pecados do povo. Então, propiciação pelos nossos pecados. Imagina que propiciação era o quê? Era o sacrifício que era oferecido. Então, entender esse dialeto também se faz necessário, tá? Entender essas palavras, cada vez mais as palavras estão perdendo seus significados. Então, se vocês lerem alguma coisa e não entenderem, busque lá do que se trata propiciação. Se você for no dicionário, você já vai encontrar do que se trata. Você vai ver que é uma oferta, um sacrifício que se oferece a uma divindade para evitar a sua ira. Você vai encontrar algo mais ou menos nesse sentido, tá? Então, sempre foi feito dessa forma. Então, mas nós utilizamos isso para se referir à morte de Cristo na cruz do Calvário como a propiciação para os pecados da humanidade. Continua dizendo: e depois deixa eu mencionar ainda que diz em Hebreus capítulo 2, verso 18. Uma vez que ele próprio passou por sofrimento e tentação, é capaz de ajudar aqueles que são tentados. Ou seja, ele que nos auxilia nas nossas tentações. As nossas tentações não devem ser resistidas pelas nossas próprias forças. Antes nós devemos ir ao Senhor em oração e pedir para que ele nos capacite. Como eu faço isso? Imagine que você vai passar por alguma situação, por exemplo,
Vamos por coisas corriqueiras. Você está no seu trabalho e você tem uma oportunidade de fazer algo que desagrada a Deus, que você sabe claramente que é pecado. E te colocam ali numa encruzilhada, falando assim, ó, o que você decide? Você, por um breve instante, já sonda a Deus, ora ao Senhor e fala assim, Senhor, me capacite, Senhor. Me capacite a resistir. Tu sabes que eu preciso desse dinheiro, tu sabes que Senhor, isso daqui ia melhorar a minha situação, mas, Senhor, isso daqui não agrada o Senhor. Me capacite a negar essas ofertas. Me capacite a fazer aquilo que é correto. Você tem a oportunidade de uma pessoa que está interessada em você, que você olha e fala assim, essa pessoa aparentemente é melhor do que a pessoa que eu estou. Mas Deus colocou uma pessoa na sua vida com uma finalidade. Você negará aquela pessoa que já você havia decidido lá no passado. Você magoará uma família, destruirá uma família. Você ora ao Senhor, Senhor, esse pensamento não provém de Ti, Senhor. Esse desejo é um desejo do meu coração. Que esse desejo, Pai, caia por terra nesse exato momento, Senhor. Pois eu sei que não parte de Ti esse desejo. Como que você vai conseguir fazer uma oração dessa se você não conhece a palavra? Que você não sabe a vontade de Deus. Se você olhará e falar assim, Deus agora deu um upgrade no meu relacionamento. Essa pessoa não era tão boa, Ele me ofereceu algo melhor. Como se as pessoas valessem aquilo que você determinasse. Nós oramos sempre de maneira completamente equivocada. Nós oramos para que Deus transforme as pessoas ao nosso redor naquilo que nós queremos que elas sejam. E não para que elas sejam as pessoas que Deus quer que elas sejam, para que elas também trabalhem na nossa vida. Sabia que aquela pessoa que te importuna, aquela pessoa que te tira do sério, também é providência de Deus, para que você também seja trabalhado? Entender isso é completamente primordial. Então que possamos enxergar o mundo sob a ótica de Deus. Ter essa visão de mundo sob a ótica de Deus nos fará completamente submissos e dependentes deste Deus, Criador de todas as coisas, que nos direciona, que guia nossos passos. Então que você possa, neste momento, já clamar ao Senhor e pedir para que Ele continue te trazendo discernimento e entendimento acerca de todas as coisas. Continua dizendo, e depois, para nos encorajar mais ainda a procurá-lo, ele nos diz, tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou nos céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Aqui é mencionado em Hebreus 14 em diante, que vocês possam ler depois, mas diz assim, visto portanto que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo que cremos. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois entrou as mesmas tentações em nós, mas nunca pecou. Enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim aproximemos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia, encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Observe, graça é de graça. Não há nada que você possa fazer para receber isso. O que você tem é justamente aquilo que Deus te proporcionou, por mera graça. Entender também essa questão do sumo sacerdote é primordial. O sumo sacerdote, lembre-se que ele representava a nação judaica perante Deus. Então, que vocês possam compreender do que se trata essas terminologias, que era a maneira como este homem representava no passado e agora representa no presente. Cristo, nosso sumo sacerdote. O sumo sacerdote perfeito, conforme descrito nesses apontamentos que eu acabei de lhe mostrar. Continua dizendo, a mesma carta diz, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, aproximemo-nos, com sincero coração, em plena certeza de fé. Em Hebreus 10, verso 19, retrata isso. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Entremos com coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e nosso corpo lavado com água pura.
Não se trata daquilo que nós fizemos, mas daquilo que foi feito por Cristo Jesus. Nossa confiança está somente em Cristo. Cristo, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Está escrito isso em Hebreus 7, verso 24. Então, que é mais necessário, visto que o próprio Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Não há outra forma de ir ao Pai, senão por intermédio de Cristo. João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Que você possa hoje se curvar diante de Cristo, crendo que Ele é o único caminho até Deus. Sabendo que você é um mero pecador, um homem que ofendeu a Deus a vida inteira, mas que agora em Cristo há perdão de pecados. Que você possa se arrepender e crer que Cristo morreu pelos seus pecados. Galego, mas eu não tenho do que me arrepender, olha a minha vida. Perfeito. Você olhando as suas vidas, a sua vida sob o aspecto natural, talvez aparente ser uma vida perfeita diante da malignidade do mundo, mas você deve reconhecer que você não é tão pecador quanto você poderia ser, e isso é causa de Deus operando na sua vida. Você verá que você resistiu a algumas ações pecaminosas, não por conta da sua própria força, mas Deus que havia gerado esse temor no seu coração, e que você possa olhar que Cristo morreu na cruz para te salvar. Continua dizendo: por que procuraríamos outro advogado, visto que aprove a Deus dar-nos seu Filho como nosso advogado? Não abandonemos por um outro que jamais haveremos de encontrar, pois quando Deus o deu a nós, bem sabíamos que éramos pecadores. Portanto, segundo o mandamento de Cristo, clamamos ao Pai Celestial mediante Cristo, nosso único mediador, conforme menciona aqui em Hebreus 13, Verso 15. Assim, por meio de Jesus, oferecemos um sacrifício constante de louvor a Deus, o fruto dos lábios que proclamam o seu nome. Continua dizendo, como nos foi ensinado na oração do Senhor. Essa oração do Senhor, que nós temos ali em Mateus 6, que vocês sabem muito bem, a maneira como nós devemos orar, o Pai Nosso, que vocês possam recitar este Pai Nosso, mas não apenas recitando por intermédio de palavras vazias, mas sim sabendo que se trata de uma oração de completa submissão a Deus, clamando para que o seu reino venha, para que seja feita a sua vontade e Ele perdoe as nossas dívidas. Que vocês possam entender do que se trata isso, entendendo que Ele possa te sustentar em meio às tentações, que Ele irá perdoar aqueles que o buscam. Termina dizendo, e temos a certeza de que o Pai nos concederá tudo o que pedirmos em seu nome. Por isso que nós oramos sempre em nome de Jesus. Observe que todas as orações que nós fazemos, nós terminamos falando, é em nome de Jesus que nós oramos, não em nosso próprio nome. Nós não vamos até Deus e falar assim, sou eu aqui, Pai, pecador. Não, Ele escuta aquilo que é feito em nome de teu Filho. Tá? E nós pedimos conforme a vontade do seu Filho manifesta nas Sagradas Escrituras. Nós oramos a palavra, nós não oramos nossos sentimentos apenas. Nós adequamos nossos sentimentos às palavras para que possam, a palavra de Deus, quando menciona a palavra, nós adequamos nossos pensamentos à palavra de Deus para que possamos falar aquilo que a palavra diz. Não tentando lembrar Deus do que sua palavra diz, mas que a gente possa dessa forma entender aquilo que Ele almeja para as nossas vidas. João 16, verso 23 menciona, naquele dia não terão necessidade de me perguntar coisa alguma, eu lhes digo a verdade, vocês pedirão diretamente ao Pai, Ele atenderá, porque pediram em meu nome. Isso daqui está escrito em João 16, 23, em João 14, 13 também menciona, vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu farei, para que o Filho glorifique o Pai. Observe que esse pedir qualquer coisa, não se trata de qualquer coisa. Quando menciona aqui qualquer coisa, você fala assim para o seu filho, pode me pedir qualquer coisa, daí ele te pede droga, você vai dar? Não, por óbvio, mas qualquer coisa que esteja completamente alinhada à sua soberana vontade. Então não seja infantil a esse ponto. Não ore por uma pessoa que já tem um relacionamento, não ore por coisas que são completamente ilícitas, porque você já sabe disso. Então não seja mais infantil na sua fé. Que Cristo, nosso mediador, possa realmente transformar a sua mente, o seu coração, para que você renda glórias única e exclusivamente a Ele. Perfeito? Vamos para os nossos 4 capítulos de hoje. Salmos de número
135, 136, 137 e 138. Nós vamos ver, ainda continuarmos nestes salmos, onde temos a lembrança do livramento, essas lágrimas no exílio, que são belas, aponta para a mesma jornada que nós temos vivido, tá? Essa jornada onde ainda somos peregrinos, mas sempre sustentado por esse intercessor que nunca dorme. Que você possa se curvar diante da grandiosidade e da misericórdia de Cristo, do qual Ele estendeu a nós. Salmo 135, você vai ver no verso 4, ele mencionando: pois o Senhor escolheu Jacó para si, Israel é seu tesouro especial. Ele começa dizendo: louvado seja o Senhor, né? E depois diz: pois o Senhor escolheu Jacó para si, Israel é seu tesouro especial. Lembre-se que Deus escolheu um povo para si. Deus escolheu um povo para si. Desde a eternidade ele já havia escolhido um povo para si. Ele sempre escolheu salvar um povo para si. Por quê? Porque ele quis. Tá? Porque ele quis. Ele quis salvar um povo para si. Em meio a uma massa completamente corrompida, ele tirou essa massa corrompida e os fez santos. Você não é santo porque você nasceu santo, você é santo porque Deus te fez santo, mediante o agir do teu Santo Espírito na sua vida. Então que você possa se curvar diante disso. Não há dois povos de Deus, há um único povo de Deus. Deus escolheu te salvar, Deus escolheu te amar. E creio que Ele fará essa obra de maneira gloriosa na sua vida, onde você poderá reconhecer a sua soberania, a sua grandiosidade. Você se curvará diante dele como seu único e suficiente Salvador, como seu Senhor e Salvador, não apenas como seu Salvador. Muitos vão até Deus somente como seu Salvador. Existe sempre em meio à vida a multidão e os discípulos. A multidão que busca simplesmente aquilo que ele oferece, e os discípulos, aqueles que são feitos tal qual ele foi. Então você foi feito à imagem e semelhança de Cristo para que você vá, caminhe e dê frutos. Que você seja Cristo caminhando pela terra. Que você possa ir e fazer aquilo que você não conseguiria fazer sozinho. Que você possa manifestar essa dependência de Deus, crendo que Ele te fortalecerá em meio às suas fragilidades e te equipará com todos os equipamentos necessários para a proclamação desse Evangelho que cura, que restaura e que transforma. Ele menciona ainda no verso 5 do Salmo 135, sim, conheça a grandeza do Senhor, nosso Senhor, é maior que qualquer outro Deus. O Senhor faz tudo como deseja, nos céus, na terra, nos mares, em suas profundezas. Faz nuvens subirem sobre toda a terra, envia relâmpagos que acompanham a chuva e manda o vento sair de seus depósitos. É muito belo o Salmo 135, leiam de maneira integral, tá? Ele menciona: matou o filho mais velho de todos os lares egípcios, tanto das pessoas como dos animais. Realizou sinais e maravilhas no Egito contra o faraó e todo o seu povo. Destruiu grandes nações e matou reis poderosos. Observe que nós falamos acerca de morte aqui, e Deus mata de maneira do qual Ele é dono de toda a criação, tá? Ele poderia nos matar, mas Ele escolheu nos dar vida por intermédio de Cristo. Isso é Deus. As pessoas olham e falam: não, Deus não mata, Deus mata, tá? Porque a vida e a morte estão sob o seu poder. E nós cremos que Ele nos trouxe vida. Ainda que Ele nos conceda mortes que possam ser das mais variadas possíveis, nós cremos que habitaremos ao céu porque Ele escolheu nos amar. Observe que a forma da morte não representa nada para Ele, porque independente de como você morre, se você morrer sem Cristo, você estará perdido. Se você morrer em Cristo, você pode morrer de qualquer forma, espedaçado, completamente esquartejado, e ainda assim você habitará ao lado dele, em breve, com um corpo incorruptível, onde você poderá, dessa forma, ver todas essas promessas realizadas. É nisso que nós cremos. Nós vemos ali João Batista. Imagina João Batista morrendo com a sua cabeça decepada, aquele que proclamou a vinda do Messias. Você vai ver Bartolomeu, que teve seu corpo completamente tirado, um dos apóstolos, arrancou a pele de Bartolomeu. Você vai ver Pedro crucificado de ponta cabeça. Grandes homens de Deus morreram de maneira que era repugnante aos olhos dos homens, mas glorificava o nome de Deus. Jesus Cristo, Deus encarnado, observe como ele morreu. Então, não se preocupe quanto a essa questão de morte. A morte não deve ser mais objeto de preocupação para a nossa vida, mesmo porque todos nós vamos morrer, nós partiremos dessa vida. Não sabemos quando, mas que seja
o mais breve possível, porque quando nossos olhos se fecharem para o momento presente, nós estaremos com os olhos abertos para a eternidade e nos depararemos com aquele que nos amou primeiro. Então, que a morte não seja a nossa grande preocupação, mas seja a nossa preocupação viver para a glória de Deus e morrer para nós mesmos todos os dias, tá? Que você possa hoje fazer com que o seu pensamento se curve diante dessa grandiosidade de Deus, este Deus que realizou grandes coisas, esse Deus poderoso, criador de todas as coisas, que você se curve diante dele. Ele diz ainda no Salmo 135, verso 15, os ídolos das nações não passam de objetos de prata e de ouro, formados por mãos humanas. Tem boca, mas não falam, olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, e em sua boca não há fôlego de vida. Aqueles que fazem ídolos neles confiam são exatamente iguais a eles. Observe que muitos se curvam diante de ídolos mudos. Nós nos curvamos diante de Deus, Senhor soberano sobre todas as coisas, de Cristo. Sua presença é real, sua presença é viva. E a Ele nós rendemos toda a honra, glória e louvor. O Salmo 136, ele fica repetindo uma série de vezes, seu amor dura para sempre. Ele diz assim, ó, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Daí vem, seu amor dura para sempre. Deem graças a Deus dos deuses, seu amor dura para sempre. Então isso como se estivesse sendo esculpido em nosso coração. Deem graças ao único que realiza grandes milagres, seu amor dura para sempre. Deem graças àquele que criou o céu com muita habilidade, seu amor dura para sempre. Deem graças àquele que colocou na terra, a terra no meio das águas, seu amor dura para sempre. Deem graças àquele que fez as luzes celestes, seu amor dura para sempre. O sol para governar o dia. Daí vem justamente essas palavras. Eu vou só mencionar o que ele diz. As luas, as estrelas governarem a noite. Deem graças àquele que matou os filhos mais velhos dos egípcios. Ele tirou Israel do Egito, agiu com a mão forte e braço poderoso. Deem graças àquele que abriu o mar vermelho, fez Israel atravessá-la salvo, lançou o faraó e seu exército no mar vermelho. Observe, Deus ali estava condenando aqueles que foram ali mergulhados na água da condenação. Eles foram condenados, enquanto aqueles que passaram mediante seus pés secos foram salvos da morte. Mas lançou o faraó e seu exército no mar vermelho. Deem graças àquele que guiou seu povo pelo deserto. Deem graças àquele que feriu mortalmente grandes reis e matou reis poderosos. Seom, rei dos amoreus, o Og, rei de Bassã, entregou a terra desses reis como herança, sim, como herança a seu servo Israel. Ele se lembrou de nós em nossa humilhação, livrou-os de nossos inimigos. Ele dá alimento a todos os seres vivos. Deem graças a Deus dos céus. Salmo 137, ele diz, junto aos rios da Babilônia sentamos e choramos, ao nos lembrarmos de Sião, pusemos de lado nossas harpas e as penduramos nos galhos dos salgueiros. Os que nos levaram cativo queriam que cantássemos. Nossos opressores exigiam uma canção alegre. Olha que interessante. Ali estava falando de pessoas exiladas, presas, mas que ainda eles tinham que cantar de maneira alegre, mediante a opressão que eles viviam. Daí, cantem para nós uma canção das canções de Sião. Mas como poderíamos cantar as canções do Senhor, estando em terra estrangeira? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que minha mão direita perca sua habilidade, que minha língua se prenda ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti, se não fizer de Jerusalém minha maior alegria. Ó Senhor, lembra-te do que os edomitas fizeram no dia em que Jerusalém foi conquistada. Disseram, destruam-no, arrasem-na até o chão. A Babilônia, ó Babilônia, você será destruída. Feliz aquele que retribuir por tudo que fez contra nós. Observe que interessante. Ele diz, você será destruída, feliz é aquele que retribuir por tudo que fez contra nós. Observe que atos aparentemente ruins, porque você vai ver uma nação destruir a outra também está sob os decretos de Deus, sobre a soberania de Deus. Então tudo que está acontecendo está sobre a vontade de Deus. Olha que interessante, esse verso é muito chocante e impactante, tá? O verso 9 do Salmo 137, a palavra diz assim, feliz aquele que pegar suas crianças e as esmagar contra a rocha. Olha, é desse jeito que está escrito, tá? Não é em outras palavras, a tradução se trata justamente disso, feliz é aquele que pegar suas crianças e esmagar na rocha. Suas crianças não são seus filhos, está falando justamente acerca daqueles outros que estavam lá, aqueles que estavam
na Babilônia aqueles opressores, uma nação que deveria de ser exterminada. Então, é muito sério tudo isso. Então, as pessoas olham dois deuses, um Deus do Antigo Testamento, um Deus do Novo Testamento, o que é uma completa desconexão dos padrões históricos da Bíblia. Existe somente um Deus, um Criador, um Redentor. Claro que hoje nós estamos debaixo da graça, por isso que nós não somos consumidos, por isso que Deus ainda estende a sua misericórdia, por isso que hoje nós podemos render glórias a Ele, porque Ele escolheu habitar dentro de nós, que o Espírito Santo possa penetrar seu coração. Salmo 138 diz assim: graças te dou, Senhor, de todo o meu coração. Cantarei louvores a ti diante dos deuses. Prostro-me diante do teu santo templo. Louvo o teu nome por teu amor e tua fidelidade, pois engrandecestes acima de tudo teu nome e tua palavra. Quando eu clamo, tu me respondes. Coragem e forças me dá. Os reis de toda a terra te darão graça, Senhor, pois todos eles ouvirão tuas palavras. Sim, cantarão a respeito do caminho do Senhor, pois a glória do Senhor é grande. Mesmo nas alturas o Senhor cuida dos humildes, mas mantém distância dos orgulhosos. Ainda que eu esteja cercado de aflições, tu me protegerás das iras de meus inimigos. Estendes tua mão, e o poder da tua mão direita me liberta. O Senhor cumprirá seus planos para a minha vida, pois teu amor, ó Senhor, dura para sempre. Não me abandones, pois tu me fizestes. Que essa seja a nossa oração. Ó Senhor, o Senhor cumprirá seus planos para a minha vida, pois teu amor, ó Senhor, dura para sempre. Não me abandones, pois tu me fizestes. Que o Senhor possa cumprir os planos sobre as nossas vidas, ainda que esses planos contrariem os nossos desejos. Nós sabemos que os desejos de Deus são infinitamente melhores e maiores que os nossos. Que você possa crer que Deus é um Deus misericordioso e bondoso, do qual escolheu te amar, ao qual Ele te fez para ser imagem e semelhança dEle. Não se esqueça daquilo que foi feito na cruz do Calvário. Não se esqueça que você é um filho amado, do qual se curva diante da soberania de Deus. Que você possa, por um instante, agradecer ao Senhor por Ele ter te resgatado, por Ele ter te salvado, por Ele ter te amado. Que você possa viver uma vida completamente entregue a Deus. Que tudo que você faça manifeste a glória de Deus. Seja no seu trabalho, seja no seu relacionamento, seja no seu treino, seja em qualquer lugar. Viva para a honra e glória do Senhor. Glorifique Deus por intermédio das suas palavras, por intermédio do seu corpo, por intermédio das suas ações. Que tudo seja feito com excelência para a honra e glória do Senhor. Não para o seu próprio deleite, não para a sua própria vanglória, mas sim para que Deus seja glorificado. Espero que essas palavras possam penetrar o seu coração. Espero que essas palavras possam abrir os seus olhos, que o Espírito Santo penetre a sua vida, que o Espírito Santo te traga paz, restauração, que Ele ilumine o seu relacionamento, que Ele ilumine os seus pensamentos, que Ele traga perdão, que Ele traga vida, que Ele traga abundância sobre a sua vida, a abundância que vem dele, que é boa, perfeita e agradável, a abundância que não está atrelada a uma mera prosperidade, mas sim a uma revitalização daquilo que nós deveríamos já ter tido maturidade, mas ainda não tivemos. Então, no tempo certo, Deus abre nossos olhos e nos mostra realmente quem Ele é. Que nós possamos não simplesmente falar de Deus, mas caminhar com Ele. Que nós possamos manifestar por intermédio de nossas vidas que, de fato, Ele nos transformou. Que você seja cada dia mais parecido com Cristo Jesus. Amanhã estaremos aqui, mais um dia, para a honra e glória do Senhor, se assim Deus permitir. É um enorme prazer compartilhar esses momentos com você. Pensa que estamos aqui doando as nossas vidas, na verdade não doando só do nosso ponto de vista, porque nossa vida já pertence a Ele, mas gastando nosso tempo de maneira do qual o nome dEle é glorificado. Que você possa seguir adiante, continuar, que Ele possa te trazer força, para que amanhã, mais um dia, você esteja aqui. Coloque aí, amanhã 5h59 estarei ali. Vença a preguiça, vença a procrastinação, vença as suas limitações. Eu sei que algumas pessoas às vezes têm um dia meio corrido, eu também, eu vou dormir meia-noite, 1h, mas não se trata daquilo de quanto eu durmo, porque Deus é capaz de me sustentar, de tirar meu sono, de me fortalecer. Então, esteja aqui clamando ao Senhor, lendo as Sagradas Escrituras, que Deus possa te direcionar. Continue a meditar nas Sagradas Escrituras, leia esses 4 capítulos que nós falamos hoje, medite neles e que o Senhor o direcione. Tá? Isso daí vai ser muito rápido. Em breve todos nós estaremos na eternidade, que possamos passar essa vida de maneira que Cristo seja cada dia mais conhecido, que possamos nos diminuir para que Ele cresça. Beijo no coração, compartilhe essa live com o máximo de pessoas que você puder, comentem
nas postagens da live para que mais pessoas tenham acesso. Às vezes parece ser meio repetitivo isso, mas faz completa diferença. Quando vocês mandam ali o aviãozinho da live, vocês compartilham, eles entendem que ela se torna relevante. Mande para amigos, converse com pessoas, pergunte se eles conhecem. Claro, não com ar de arrogância, porque as pessoas já acham o cristão completamente arrogante, tá? Todo mundo acha cristão arrogante, porque eles falam, só você vai ser salvo? Sim, só eu que vou ser salvo nesse sentido, porque eu creio em Cristo. Quem será salvo são aqueles que creem em Cristo. Então não se trata só de mim. Se você quer ser salvo, creia em Cristo. Mas se eu não creio em Cristo, eu sou condenado? Sim, você está condenado. Essa é a verdade da palavra de Deus. Mas isso não se trata de arrogante. Se trata justamente de conhecer a verdade que liberta, a verdade que transforma. Então, creia que é pela autoridade do nome de Cristo que você fará isso, e o Espírito Santo há de convencer o mais duro dos corações. Creia em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Tamo junto, um beijo no coração, até amanhã, se Deus assim permitir. Fui!